Agora, sobre a inflação, realmente ela está mais resiliente e o próprio Fed reconheceu isso nos seus comunicados, que a inflação está mais resiliente do que eles imaginavam. Mas a verdade é que temos dois componentes bem claros da inflação e é isso que é importante entender. Desde o ano passado eu venho falando aqui sobre o combustível inflacionário pelo lado da expansão monetária e que a longo prazo esse é o único real combustível que tem capacidade de fazer com que a moeda perca poder de compra ano após ano. É expansão monetária, é impressão de dinheiro, é mais dinheiro em circulação, é mais abundância de dinheiro. Esse é o único fator, bem como dizia Milton Friedman, inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário, e ele está repleto de razão nisso. Mas claro que no curto prazo, fatores pelo lado da oferta, da produção da economia, também podem jogar um papel e estão jogando um papel agora fundamental que fazem com que essa inflação seja mais resiliente para 2022, talvez até 2022, 21, 22 e talvez mais do que isso. E é nesse sentido que a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, nessa equação, lado monetário, que é a oferta de dinheiro, expansão monetária, e a oferta de bens e serviços, a produção da economia, deixa eu atualizar primeiro a questão monetária, deixa eu botar aqui o gráfico na tela, deixa eu ver, aqui temos, ó, pelo lado monetário, então, esse é o M2 americano, que eu já venho mostrando para vocês aqui, como ele cresceu bastante em 2021, chegando ao crescimento de 27% ao ano, crescimento anual do M2, isso não aconteceu em 60 anos desse agregado, mas que, claro, agora ele está cedendo. Então esse combustível todo que houve no ano passado e nesse ano, ele agora começa a ceder. E está agora crescendo apenas em 12%, 12,5%, talvez chegue um pouco menos do que isso, mas preciso aguardar como vai ser daqui para frente. Mas deixa eu até botar em tela cheia para ficar mais fácil a leitura. E por que é importante olhar este gráfico? Porque isso foi o combustível do ano passado. E como eu digo, a inflação é um indicador até atrasado, porque os fatores que causam a inflação são anteriores. É a impressão de dinheiro, o déficit fiscal que contribuiu para essa jorrada de liquidez na economia americana. Agora a pergunta é, será que isso vai persistir daqui para frente? Será que o déficit fiscal que a gente viu nos Estados Unidos no ano passado, deixa eu botar aqui o déficit também que temos, ó, esse é o déficit mensal americano, déficit ou superávit, que claro, em 2020 ele foi brutal, recorde, mas voltou para patamares não tão absurdos, ainda está elevado, mas não tão mastodônticos. E a pergunta é, será que isso vai seguir daqui para frente? Não temos essa certeza. Sim, tem pacote de infraestrutura, o outro pacote de 3,5 trilhões do Biden que está sendo discutido, mas não temos certeza se isso vai continuar. Caso isso vá adiante, aí sim a gente pode ter uma pressão inflacionária pelo lado da expansão monetária maior. Mas, por hora, isso ainda não está contratado. Então, sim, expansão monetária houve, foi um grande combustível e agora isso está cedendo. Esse é esse lado da equação. Pelo lado da oferta, realmente o que a gente tem agora é uma série de gargalos de produção, de faltas de insumos, de semicondutores. Esse é um problema que persiste, deixa eu até colocar aqui porque realmente é impressionante. Aqui temos ó, a falta dos chips, semicondutores, semiconductor shortage, que está impactando o setor de manufatura, está piorando. Essa é uma notícia de hoje, dia 23 de setembro. Então, esse é um problema que persiste e impacta várias cadeias produtivas, e isso ainda não acabou. Essa é uma parte que está afetando a produção. Mas, por outro lado, nós também temos a própria pandemia, que ainda não acabou. Em alguns países, as curvas estão aumentando, diminuindo, mas tudo isso ainda traz restrições de atividade econômica, restrições em fábricas, restrições na logística para escoamento da produção, e sobretudo na China, que tem algumas cidades com surto de Covid, a gente nem está vendo as notícias, mas elas acontecem, cidades que estão entrando em lockdown, bem ao estilo chinês, para tudo, trancado em casa, para a fábrica, e isso impacta todo o planeta. São produtos que não são fabricados, caminhões que não saem das fábricas, navios que ficam parados, e isso gera um efeito bola de neve e impacta toda a cadeia produtiva mundial. Outra questão que está impactando no curto prazo são as commodities energéticas. A gente tem aqui, primeiro eu vou botar o
Rogers Commodity Index apenas de energia, deixa eu botar aqui até aqui os últimos 5 anos. Veja como caiu em 2020, mas no último ano está subindo bastante. Se nós agora apenas o carvão, nos últimos 5 anos, teve uma queda de 2018 até 2020 e agora pancada para cima, praticamente ali, mais que triplicou o preço do carvão. Da mesma forma, o gás natural de 2020 para agora ali, mais do que quase triplicou, aliás, triplicou o preço do início de 2020 até agora. Então, as commodities energéticas estão também impactando os índices de inflação porque acabam encarecendo a produção do mundo inteiro. E aí, voltando ao frete marítimo, eu já tinha feito um vídeo sobre isso e ficou bem completo, eu não vou reproduzir todo, mas eu vou atualizar com alguns dados, porque esse problema, como eu falei, persiste. E aquelas notícias de lockdown em cidades chinesas ou nos portos chineses tendo complicação por conta da política de Covid zero, tolerância zero, isso agrava o problema dos fretes marítimos e encarece demais. Em termos de preço, tá aqui, ó, frete marítimo atingiu a máxima no dia 10 de setembro, 11.109 dólares. Esse aqui é o índice global de fretes. Se a gente for ver as rotas, as mais caras são justamente as rotas China para os Estados Unidos e não Estados Unidos para a China, mas os preços permanecem em patamares elevados.